Jeremias 48, 11. Diz assim: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Põe o 12 para mim. Portanto, eis que dia vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que te farão andar a grande passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. Amém? O título dessa palavra é O Vinho que não foi mexido. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado. O vinho que não foi mexido. Jeremias, durante esse período do século 7 a.C., ele profetizou sobre esse povo, e esse período foi marcado por grande instabilidade política, social, religiosa. Mas Jeremias foi um profeta que não se calou. Então ele trouxe essa profecia para Moabe. Quem foi Moabe? Vocês conhecem a história de Moabe? Moabe foi filho de Ló, quando esse se deitou com a sua filha mais velha, que elas embriagaram o pai, né? E para não acabar a descendência de Ló, elas embriagaram o pai, e a mais velha se deitou com o pai, a mais nova também, e nasceram 2 filhos, de ambas as filhas, do relacionamento com o pai, com Ló, que o primogênito dele foi Moabe, e o outro, se não me engano, foi Amon. E Moabe, então, ele recebeu o nome da cidade. A cidade também recebeu o nome de Moabe, porque é assim que se fazia quando uma família se instalava em um certo lugar, e a família ia crescendo tudo, então muitos recebiam o nome do patriarca daquela família. E isso aconteceu com Moabe, que chama-se os povos moabitas. Amém? Amém. Então, para entender, né, esse conceito aqui, esse contexto, precisa saber quem foi Moabe, não é? Porque fala assim, Moabe esteve descansado em sua mocidade. Mas quem foi Moabe? Né? Precisa entender quem foi Moabe. Então Moabe, ele esteve descansado em toda a sua mocidade, em suas fezes. Aqui, a palavra literal, né, embora esteja falando fezes, mas nos diz a respeito do doce que nós fazemos, tá, querido? É outra coisa, é outro contexto. Fezes aqui está se referindo quando se amassa a uva para extrair ali o vinho e deixa decantando, sobe aquela borra, certo? Aquela borra, casca de uva, os caroços, tudo sobem, e ele fica ali, né, na superfície, e aquilo chama-se fezes, certo? E não pode também deixar aquela fezes misturada com vinho por muito tempo. Por quê? Porque o vinho vai ficando, aquele suco, né, de uva, aquele sumo, ele vai ficando amargo. Por isso que tem que mudar de vasilha, para não, para alterar o sabor. Porque se você mantém ele só naquele recipiente ali e não troca, ele não vai
não vai alterar o sabor dele. Amém? Entenderam? Amém. Explicado sobre esse contexto de fezes? Então, Moabe esteve sentado em toda a sua mocidade sobre suas fezes, né? Que diz o texto. E não foi levado para cativeiro, e nem mudou de vasilha para vasilha, e nem alterou seu sabor, diz o texto. Aí você pode estar perguntando, pastor, mas o que essa palavra tem a ver com nossas vidas? Tem tudo a ver. Então Jeremias, ele profetizou sobre isso. E o capítulo 48 é uma profecia sobre a vida de Moabe, onde Deus anuncia a punição, a idolatria, o orgulho e confiança. Então, ele esteve ali sossegado. O povo de Israel buscando ali aí se encontrar com Deus, porque também estava distante, mas Moabe não, Moabe ficou parado, inerte. Para ele tanto faz, tanto fez, vendo as coisas acontecendo e não tomava nenhuma atitude. Aí Deus levanta então o profeta Jeremias e profetiza essa sentença sobre a vida de Moabe. E como eu disse, talvez você esteja perguntando, mas o que isso tem a ver com nossas vidas? Tem tudo a ver. E aí é o ponto que eu quero chegar. Obrigado. Então, o primeiro ponto, Moabe esteve sossegado desde a sua mocidade. Isso indica uma história de tranquilidade, de segurança, uma estabilidade prolongada, uma mocidade sem problema, teoricamente. Nunca enfrentou situações difíceis ou profundas que fizesse refletir ou se voltar a Deus, porque tem pessoas que estão assim, está tudo bem, então para que ir para a igreja se está tudo bem comigo? Para que servir a Deus se está tudo bem comigo? Estou bem como estou. Para quê? Porque quando eu crio uma expectativa de voltar para a igreja ou de servir a Deus, as coisas começam a complicar para o meu lado. E quando eu estou fora, sossegado, está tudo bem. Não me falta dinheiro, não me falta sossego, não tenho problemas. E era assim que Moabe vivia, se sentia. Então ele esteve sossegado desde a sua mocidade. Mas por quê? Me pergunte, por quê? Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que nós não queremos encarar e não queremos mexer. Sentamos em cima da fezes e não queremos mudar. Não queremos trocar de vasilha para outra vasilha. Por quê? Não queremos e permitiremos que se altere o sabor daquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, tem pessoas que têm uma vida amarga e querem continuar com essa vida amarga. Elas não querem mudar, não querem mudança. Não querem. Eu nasci assim e vou viver assim. Síndrome de Gabriela. Amém? Amém. E ter repousado nas suas borras ou nas suas fezes. A palavra fezes em hebraico quer dizer marcoque. Se refere aos sedimentos ou resíduos que ficam no fundo de um recipiente de vinho. No processo tradicional de fabricação de vinho, deixar o vinho repousar sobre a borra por muito tempo deteriora o sabor ou deixa amargo. Então, querido, quando você não expõe ali o seu sentimento ou fica guardando aquilo, o que vai acontecendo com você? Você fica doce ou amargo?
Doce ou amargo? Amargo. Você vai ficando uma pessoa amarga. Ninguém pode falar com você que você começa a destilar amargura. E Paulo fala isso ali no livro de Hebreus, não é? Se não me engano, 12 ou 13, fala que nós não podemos permitir que nenhuma raiz de amargura brote do nosso interior para que não venha e contamine. Contamine o quê? As outras pessoas. Com a nossa amargura de alma, com aquilo que nós estamos carregando. E Moabe então esteve ali, repousado sobre as suas borras, porque ele não queria tratar da sua situação. E tem pessoas assim, você oferece ajuda, não quero. Não tem? Você indica o caminho. Tem coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso indicar como fazer. Eu indico, oriento, mas não posso fazer por vocês. Então ele esteve repousado na sua borra. E queria continuar nas suas impurezas. Queria continuar no seu pecado. Porque você guardar sentimento no coração, isso é pecado. Porque Paulo fala, não tenhais em vosso coração nenhuma raiz de amargura, que brotando, contamine a muitos. Isso é pecado. Porque qual é o sentimento que está no nosso coração? E vamos entender sobre o sentimento, certo? Ódio é um sentimento? É. Amor é um sentimento? Então, se não tem amor no seu coração, tem o quê? Ódio. E tendo ódio no coração, não tendo amor, Jesus está onde aí? No amor. Hein? Ele está onde aí? Está dentro ou fora? Aí você verbaliza, Senhor, vem morar no meu coração. Como que o Senhor pode morar no seu coração? Do jeito que está. Tem condições? Não. Eu garanto que todos aqui, quando convido alguém para dormir em casa ou fazer uma visita, faz uma faxina, limpa, tira o pó, né? Prepara a melhor comida, coloca a melhor louça, né? Se for no quarto, a cama, coloca a melhor roupa de cama, não é assim? E limpa, deixa a casa limpinha. Agora, por que para o Senhor nós queremos que Ele entre na nossa casa de qualquer jeito? Do jeito que está? Tem condições? Não tem condições, queridos. Não tem condições, mas nós queremos, Senhor, vem morar em mim. Pergunte para você mesmo, Senhor, o Senhor moraria em mim? Do jeito que eu me encontro? Espera a resposta dele. E se ele elencar o que precisa ser tirado, você tira? Se ele elencar o que precisa ser tirado, você tem condições de tirar? Você quer tirar? Porque Moabe não queria. Ele esteve sentado ali, para ele está tudo bem, do jeito que está bom. Eu vou levando a vida do jeito que der. Está sossegado. E aí? Precisa mudar ou não? Precisa trocar de vasilha? Precisa trocar de vasilha? Porque quando você troca de vasilha, altera o sabor. Essa amargura, você já não vai ter mais. Por isso que tem que trocar de vasilha. Porque cada momento que você troca de vasilha, essa borra vai desaparecendo, essas fezes vão desaparecendo. E o sabor vai ficando mais
agradável. Agora pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Sabendo que eu tenho tudo isso, você viveria comigo? Qual a resposta dela? Eu falaria, Deus o livre. Deus que me livre. Mas é isso, querido. No curso Aliança, tem essas perguntas, né? Que tipo de homem eu sou para conviver? E a mesma pergunta para as mulheres. Que tipo de mulher eu sou para conviver? Queridos, estou dando um spoiler aqui do curso Aliança, para o grupo que começou segunda-feira. Mas tem. E aí você tem que falar, porque são palavras verdadeiras. Mas tem pessoas que não têm coragem de falar. Eu sou uma mulher birrenta. Eu sou uma mulher rixosa. Aquela mulher de Provérbios sou eu. Mas não tem coragem de falar, não. Como homem também não tem coragem de falar. Que é um homem banana. Quem manda é a mulher. Então Moabe, ele esteve assim, sentado nas suas fezes, não queria mexer em nada, bicho, daquilo que ele carregava, porque todos nós carregamos coisas em nosso coração, querido. Você falar para mim, no meu coração não tem nada, já tem alguma coisa aí, mentira. Todos nós carregamos alguma coisa. Por quê? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, perverso, corrupto e mau. O Senhor está falando coisa boa do coração? Quem falou isso? Foi Jeremias, recebendo uma palavra de Deus. Jeremias, enganoso é o coração do homem, é corrupto, perverso e mau. Quem o conhecerá? Aí tem a resposta, eu, o Senhor, que prova o coração e esquadrinha os rins, para dar a cada um o fim que deseja. Nós somos enganados. Eu sou enganado pelo meu coração, querido. Nós somos enganados. E se falarmos que nós nos enganamos, estamos mentindo para nós mesmos, porque nós enganamos. Por isso que nós precisamos estar sempre vigiando, porque o inimigo está sempre à espreita, querendo uma oportunidade. Terceiro ponto, e não foi despejado de vasilha em vasilha. O ato de despejar o vinho de um vaso para o outro é a parte do processo de purificação e decantação para separar o vinho das borras. Então, quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo mudar, ele se encarrega de fazer esse processo em nossas vidas. A nossa vida vai ficando mais leve, vai ficando mais doce. Aí aquela pessoa, poxa, você mudou, você está mais alegre, seu semblante mudou. Não sei se eu posso comentar aqui, mas tem pessoas aqui que chegaram na igreja com uma vida, com um semblante caído, semblante de tristeza. Hoje eu olho para a vida dessas pessoas, eu vejo a alegria de Cristo, eu vejo o brilho de Cristo na vida delas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque é assim que acontece, querido. Você vê a alegria. E sempre eu comento com a apóstola, nossa, quando eu vejo essa pessoa, eu me emociono, porque ela chegou de um jeito deprimida, semblante caído, né, sem perspectiva nenhuma. Aí, aceita Cristo, faz aliança com Cristo, vai para o encontro com Deus, começa a ser ministrada, a ser discipulada, aí o semblante vai mudando, você vê a alegria.
da pessoa. Não é verdade? Amém. Todos nós éramos assim, queridos. Mas Cristo, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança, querido. Ele que muda, Ele que molda. Foi falado aqui, né? 2 domingos sobre vaso. Apóstolo, e depois o pastor Rodrigo ministrou sobre vaso. É o Senhor que nos molda. E nós não queremos ser moldados pelo Senhor, porque às vezes ser moldado dói. Tirar lá, mexer naquilo que precisa ser mexido, dói, machuca, vai relembrar, vai trazer dor, né? E muitos preferem continuar sentados em suas fezes. Muitos preferem continuar sentados em suas borras, não querem mexer. Porque se acostumaram a viver daquela maneira. Mas o Senhor esta manhã está nos dando oportunidade de mudança. Mudar aquele vinho que precisa ser mudado, para que ele venha se alterar o sabor. Em 2012, nós viajamos para Gramados e fomos visitar aquelas vitivinícolas, né? Tem as vinícolas e as vitivinícolas. Tem também uma diferença. Vinícolas são aquelas que recebem a uva de vários produtores. Chamam-se vinícolas. Ela não tem uma uva própria. E as vitivinícolas, elas produzem a sua própria uva e envasam o seu próprio vinho. E nós fomos visitar. E começamos a tomar aquele tipo de vinho, aquele suco integral, né? Ó, esse aqui é o primeiro processo. Né? Eles primeiro amassam ali, moem, né? Batem aquela... Antigamente era pisado, né? Hoje não, hoje é um processo mais técnico, não automático, né? Mais otimizado. E ali então, o primeiro que eles serviram foi aquele vinho integral, gostoso. E aí foi mudando, esse aqui já é o segundo, passa para esse outro barril. E ali vai fermentando automaticamente até chegar o vinho, né? Ou vinho doce ou vinho seco, né? Que é o suave e o seco. E eu não cheguei até o vinho seco porque senão eu ia ficar muito alterado. Porque se não me engano, era 5 ou 6 barril que tinha que experimentar, né? 5 ou 6 barril, se chegar até o último barril, eu ia sair de lá alterado, porque era um copo. Mas ele falou, é a mesma uva. Ela foi, né, amassada aqui, moída, e aí espera um processo, depois muda, vai mudando, né, barril de carvalho, até chegar o vinho, ou suave, ou seco. E quando você permite que o Espírito Santo trabalhe isso em sua vida, você vai chegar a uma qualidade em Cristo de excelência. Porque o vinho na Bíblia representa o quê? A alegria. Alegria. Lembra do casamento que faltou vinho? Que Jesus transformou a água em vinho? E aí foi questionado que o melhor vinho servia primeiro, né? Porque as pessoas depois já estavam tão alteradas que não sentiam mais, para elas tanto fazia, né, se o vinho era bom ou ruim, que elas não sabiam mais discernir. E aí, quando deram ali o vinho para o mestre de sala experimentar, era o melhor vinho. E foram questionar, aí o dono da festa, sempre serve o primeiro vinho melhor, ou o melhor vinho primeiro, e você deixou o melhor vinho por último? Porque é assim que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos melhores a cada dia. A cada dia o Senhor quer que você seja melhor. E Moabe então esteve ali, assentado, sossegado, né? Não permitiu que alterasse o sabor. Sabe aquela vida
de mesmice? E tem pessoas que elas gostam de viver na mesmice, querido. Entra ano e sai ano e continuam na mesmice, vivendo uma vida sem graça, insossa. Quem já comeu comida sem sal? De tudo. É bom ou ruim? Ah, não dá para acostumar com comida insossa, não. O primeiro dia você até come, mas o segundo dia você começa a engulhar, no terceiro dia você não, se você não está vomitando os bolos para fora. Não é? Quem já fez dieta aí para fazer uma cirurgia, às vezes tem que tirar todo o sal, é assim. Primeiro dia até vai. Segundo dia, começa. Terceiro dia, não desce. Não é? Então, o Senhor, esta manhã, Ele quer tirar tudo isso de nossas vidas. Ele quer que nós movimentemos esse vinho, essa alegria. Não ficar sentado em cima dela. O que te paralisou para você ficar sentado nas suas fezes? Qual é o sentimento que está aí no teu coração que tem paralisado você e deixado você sem atitude nenhuma? O que paralisou você, querido? O que te desanimou e não deixou você prosseguir? Pergunte para você mesmo. Pergunte. Senhor, o que está parado aqui que precisa movimentar? Aonde eu estou sentado? Qual é o sentimento que eu estou sentado? Que já está até fedendo. Que precisa ser mudado e movimentado pelo Espírito Santo do Senhor. Pergunte para Ele. Tem coisas que eu não sei. Eu não sei o que você passou na sua infância, na sua pré-adolescência, ou na sua adolescência, na sua juventude, até mesmo no seu casamento, eu não sei. Mas tem pessoas aqui que foram, de repente, molestadas, abusadas, e carregam isso, e isso tem paralisado a vida de pessoas, tanto homem como mulher. Não pense que só mulher que foram abusadas, não, homens também foram abusados. Mas hoje o Senhor, Ele quer trazer essa libertação para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer libertar, querido. Então Moabe ficou assim, toda a sua mocidade. Mas eu quero declarar que você não vai ficar mais na tua mocidade, nem na tua velhice. O Senhor está aqui esta manhã, porque Ele quer que você movimente de vasilha em vasilha aquilo que Ele te deu como alegria da salvação. Glorifica o Senhor. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não alterou. Sabor e cheiro são uma metáfora para o caráter, reputação e o estado de espírito ou espiritual de Moabe. Porque ele não queria mexer naquilo que ia incomodar a vida dele, porque mexer no passado incomoda, sim ou não? Incomoda. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e comece a esquadrinhar o nosso coração para ver o que precisa ser mexido aqui, Ele faz para a cura, querido, nunca para deixar você deprimida e oprimida. Entenda isso. Quando o Senhor traz à nossa memória aquilo que precisa ser tratado por Ele, é para a cura. É para a cura. E Ele quer limpar, Ele quer curar. Agora, você precisa permitir. Você precisa autorizar que Ele mexa, troque de vasilha para vasilha. Porque se você não permitir,
não vai alterar o sabor. Aí você pergunta: Senhor, minha vida não muda. Eu vejo pessoas mudando. Eu vejo pessoas subindo, deslanchando, e eu aqui patinando, minha vida não muda. Permita que o Senhor altere o sabor, querido. Pergunte a Ele: Senhor, o que precisa ser mudado em minha vida? Espere a resposta. Às vezes a gente está ministrando pessoas, nós estamos ministrando pessoas, e nós perguntamos assim: pergunta para o Espírito Santo do Senhor, aonde aconteceu isso em sua vida? Por que você age assim, dessa maneira? E a gente fica lá em silêncio. Ah, não consigo. Não tive resposta. Eu sei qual é a resposta. Mas eu espero que as pessoas, elas quebrem esse orgulho e entendam que ela, quando não consegue ouvir a voz do Senhor, porque o ouvido dele não está gravado para que não possa ouvir, e nem a mão dele encolhida para que não possa abençoar. Quando ela não consegue ouvir a voz do Senhor, porque a questão dela é com Deus, ela está aborrecida com Deus em alguma situação, em alguma área, então ela não vai ouvir a voz de Deus mesmo, porque a pessoa que ela está aborrecida é aquela que ela quer que entre em seu coração e veja o que está de errado. Tem como? A pessoa precisa liberar Deus. E nós podemos ficar chateados com Deus, querido. Aborrecido com Deus. Já falei isso aqui, que eu já fiquei por diversas vezes aborrecido com Deus. Mas eu entendi que Ele é Deus. E eu não sou ninguém. Né? Aí quando eu leio Isaías 40, quem já leu Isaías 40 aqui? Já leu todo o versículo? Hein? Quando diz que nós para Ele somos como pó de balança. Quem já leu esse versículo? Nós para Ti somos como pó de balança. Quem somos nós então? Né? Se nós somos como pó de balança, quem somos nós então? Ele detém toda a água do oceano na palma de sua mão. Então Ele é Deus. E aí nós precisamos liberar Deus, porque senão nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. E aí quando a gente orienta, você precisa liberar Deus. E a primeira coisa que eu pergunto: como é a sua relação com o seu pai? Ah, meu pai me abandonou quando eu tinha tantos anos. Por isso, você culpa Deus, por quê? Porque a pessoa que é o representante de Deus aqui, não cumpriu o papel dela, foi embora, te abandonou, e a mesma relação você pensa de Deus, a mesma coisa você pensa de Deus, que é um Deus que te abandona, é um Deus que não se preocupa com você, que não está nem aí para os seus sentimentos. E é assim que nós vivemos a vida, e é assim que nós continuamos. Então eu vou viver aqui sentado sobre as minhas festas, porque não adianta. Não adianta me expor, não adianta confessar, não adianta nada, não vai acontecer nada. Mas é um processo, querido, em nossas vidas de cura. Primeiro nós precisamos liberar a Deus, porque Deus não tem culpa de nada. Se os agentes deles, que são nossos pais, não cumpriram o papel deles, nos abandonaram, Deus não tem culpa nenhuma. Precisamos liberar Deus de toda a prestação de culpa. É o primeiro processo. Depois, o Espírito Santo entra no meu coração, esquadrinha, eu te autorizo, mexe nesse vinho que precisa ser mexido. Não quero mais que essa borra altere o sabor da minha vida, deixa a minha vida mais amarga, pode mexer. Aí ele começa a mexer, começa a vir coisas da tua infância, começa a vir coisas da tua adolescência, começa a vir coisas, quando você permite, ele traz, porque ele é
onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que aconteceu no passado e sabe o que vai acontecer no futuro. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Aí você pode estar perguntando, mas por que ele, sendo Deus, ele não bloqueia essa situação? Tem gente que não crê, não acredita no livre-arbítrio. Mas isso é livre-arbítrio. Ele te respeita nas suas decisões. Se você não quer, amém. Mas se você abrir o seu coração, ele entra, como diz Apocalipse 3, né? 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro em tua casa, ceio contigo e faço morada. É uma decisão. Você abrir a porta ou não. Isso não é livre-arbítrio? Não é livre-arbítrio isso aí? É decisão. Eu decido quem entra na minha casa. Eu decido quem eu vou convidar para estar na minha casa. Não é qualquer pessoa que você convida, ou é? Isso é decisão, isso é livre-arbítrio. Mas tem pessoas que não creem, amém, respeito. Mas é o que eu creio. E eu ainda vou muito mais além. Todos nós temos o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, e se aquele versículo for verdadeiro em nossas vidas, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então eu já não faço mais a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. O meu livre-arbítrio está na mão de Deus, está na mão de Jesus. Amém? Amém. Então é momento de mudança. Permitir que o Espírito Santo movimente esse vinho em nossas vidas. Porque tem pessoas, querido, que não conseguem estar feliz. Ou ter uma vida feliz. Porque carrega uma vida de tanto sofrimento. De tanto sofrimento que não consegue expressar uma alegria. E olha que diz o provérbio: um coração alegre formoseia o rosto. Um coração amargurado faz o quê? Ao contrário. Se o alegre formoseia o rosto, o amargurado vai fazer o quê? Vai deixar o rosto carrancudo. E é isso que acontece, querido. Simples assim. Mas eu declaro e profetizo essa manhã que você permita que o Espírito Santo altere o sabor da tua vida.